Louvado seja Deus. Graça e paz, amém? Você pode abrir a sua Bíblia aí, por favor, no livro de 1 Coríntios. Nós vamos ler mais um pedaço do texto. Hoje, agora na parte da noite, capítulo 11. Você estava aqui de manhã? Quem estava aqui de manhã, dá um tchauzinho para cá. Vamos fazer o contrário agora, só para eu ver. Quem não estava aqui de manhã, dá um tchauzinho para cá. Tá bom, você tem que vir de manhã, hein? Ó, nós começamos hoje a nossa EBD de volta, você que está aqui à noite hoje. Foi uma bênção pela manhã, as salas se reuniram depois de muito tempo e nós estamos felizes e alegres porque Deus tem cuidado de nós. Deus tem nos dado a oportunidade de nós estarmos aqui pela manhã, quanto pela noite, e Deus tem cuidado das nossas vidas meio e mesmo a pandemia. Amém? Nós somos gratos ao Senhor por isso. Eu queria ler o texto e nós vamos ler o versículo 1, depois nós vamos dar uma pausa e vamos ler lá a partir do versículo 23, que diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí agora nós vamos ler o versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Obrigado. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Vamos ler o versículo 26 todos juntos? 1, 2 e... Porque sempre que comerem deste pão, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, nós temos lido, visto, tentado entender, conversado a respeito desse livro de Coríntios, e hoje de manhã nós falamos do perigo da autoconfiança. Nós falamos como a nossa liberdade precisa ser usada para a glória de Deus, e nós falamos também a respeito de uma vida que agrada a Deus. Tudo que nós fazemos é o quê? Para a glória de Deus. Então, se nós estamos aqui, é para a glória de Deus. Se nós não estamos, é para a glória de Deus. Se nós estamos trabalhando, que seja para a glória de Deus. Se nós estamos evangelizando, trazendo as pessoas, conversando no nosso trabalho, tudo é o quê? Para a glória do nosso Senhor Jesus. Nós lemos ainda o texto que diz que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. O apóstolo está preocupado com o excesso da liberdade, com a liberdade se tornando libertinagem, e ele diz que nós precisamos tomar cuidado, que aquele que julga está firme, cuidado para que não caia. Esse é um texto muito conhecido, mas ele estava tratando da liberdade cristã. E agora ele fecha esse parênteses da liberdade, e ele vai começar dizendo que para nós, quanto para a igreja de Corinto, mas para nós, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aí nós vamos começar hoje, e eu queria já começar dizendo: o apóstolo Paulo tinha coragem, hein? Fala a verdade. Torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Você quer imitar Paulo? Opa, gente, não ouvi nenhum amém. Os que deram amém agora eu vou explicar, espero que não se arrependam. O apóstolo Paulo começa a sua caminhada com Deus. Desde a sua infância, Deus tinha planejado e tinha traçado a sua história, mas ele começa, de fato, lá em Atos 9, se nós lermos lá em Atos 9, vamos dar uma lida rapidinho, volta na sua Bíblia aí rapidinho, nós vamos ler o encontro de Paulo com Jesus, a partir do versículo 1, que diz assim: enquanto isso, Saulo respirava ameaças de morte contra quem? Contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, ele pediu cartas para a sinagoga de Damasco, ou seja, ele pediu autorização, de maneira que caso encontrasse ali um homem ou mulher que pertencesse ao caminho, os crentes, que pudessem levá-los presos para Jerusalém. E na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, e ele caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, e a voz disse: Saulo,
Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Se você virar a folha da sua Bíblia aí, você vai ler lá no versículo 15, que Paulo, então, encaminhado por Ananias, e o Ananias disse, o Senhor disse a Ananias assim, vá, a este homem é meu instrumento para levar o meu nome perante os gentios e perante o povo de Israel. Versículo 16. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. O apóstolo, quando nos chama a se tornar imitadores dele, o apóstolo nos chama para uma teologia do sofrimento. O apóstolo sofreu, ele disse que apanhou, que ele foi preso diversas vezes, ele disse que ele foi humilhado. Nós lembramos daquele texto também, Paulo, quando está dentro da cadeia. E o que acontece? Ele e Silas, e de repente as cadeias se rompem, ele sai da cadeia, depois de um encontro miraculoso com um anjo. Mas o apóstolo tinha e estava pregando a mensagem do Evangelho, quando uma mulher ficou possessa, ele liberta aquela mulher, e aquela mulher era fonte de lucro para alguns, e o apóstolo continuava sendo preso. Nós precisamos relembrar que Paulo é um homem estudioso, Paulo é um homem com recurso financeiro, Paulo é um homem que tem a sua nacionalidade, de certa forma, que lhe dava alguns benefícios, mas Paulo, quando encontra com Jesus, ele já de cara começa com um grande receio, porque até então, esse Paulo, ele era o quê? Perseguidor daqueles que são do Evangelho. Esse Paulo está perseguindo para matar aqueles que são seguidores do caminho. Nós lemos agora no versículo 9, diz que Paulo respirava ameaça de morte. Ou seja, Paulo acordava todo dia pensando, como eu vou matar esse povo? Como eu vou perseguir esse povo? E de repente, a caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus, e ele então agora vive uma vida nova. Por isso que ele diz que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos agora viver uma outra vida, é por isso que nós chamamos de conversão. Paulo então muda da água para o vinho, ele deixa de ser aquele que era um dos maiores perseguidores da igreja, ele deixa de ser aquele touro indomável, feroz, aquele pitbull raivoso, para se tornar aquele bichinho mais manso possível. Ele então agora não mais persegue os outros, mas é perseguido. Ele então não mais tem todos os benefícios, mas é encontrado na cadeia em diversos momentos. Nós vemos Paulo escrevendo a Timóteo dentro da cadeia, nos seus últimos momentos da vida, vivendo dentro de um calabouço. Nós vemos Paulo preso, quando ele escreve a carta de Filipos, à igreja filipense, e ele diz que é para se alegrar. É por isso que a carta de Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Ele está o tempo todo, se alegrem, se alegrem, se alegrem, fiquem animados, vocês estão aí, fiquem animados, fiquem contentes, fiquem alegres, mas o tempo todo ele está onde? Dentro da prisão. Não é uma vez, não é duas vezes. O Paulo é preso recorrentemente. O Paulo agora é perseguido. O Paulo agora é zombado. O Paulo agora tem as suas costas marcadas pela perseguição que um dia ele mesmo fez. O Paulo teve uma mudança de vida tão completa e tão tremenda, que ele, em vez de matar os outros, está na fila da morte. E não porque ele não tinha feito ou cometido algum crime, não, mas simplesmente porque ele era agora um discípulo de Jesus. O Paulo agora, ele não escreve, não mais para ele, e ele mesmo diz que aquelas coisas que ele considerava importantes, agora ele não considera mais. Aquilo que eu considerava como importante, eu considero tudo como perda, porque a sabedoria que vem de Deus agora é maravilhosa, é extraordinária. Eu preciso desse novo momento da minha vida. E o apóstolo ainda diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ainda que eu tenha pouco ou tenha muito, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Esse é o Paulo. O Paulo que escreve grande parte do Novo Testamento. O apóstolo que escreve para a igreja de Corinto, onde nós estamos lendo. Nós lemos aqui no capítulo 4, no livro de Corinto, nós aprendemos que ele está reivindicando a apostolicidade para ele, porque muitos da igreja de Corinto não levavam a sério.
O Paulo também chega em determinado momento, ele diz assim: olha, vocês disseram que eu, pregando, não sou muita coisa, mas quando eu escrevo, vocês me consideram as minhas palavras pesadas. Ou seja, o pessoal achava que Paulo não pregava tudo isso e que nas suas cartas ele era maior. Paulo o tempo todo tem que dizer no início das suas cartas: eu, Paulo, apóstolo escolhido pelo Senhor Jesus. Já viu isso na sua Bíblia? Pode olhar. Eu, Paulo, eu, apóstolo segundo a vontade de Deus, eu, Paulo, escolhido por Deus, eu, Paulo, segundo a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia eu vi, eu, Paulo, e ele diz para a igreja de Corinto: eu, Paulo, certamente posso não ser apóstolo para os outros, mas para vocês eu sou, porque eu deixei o meu selo em vocês. Ele diz isso no capítulo 9. Chega agora no versículo 11, o capítulo 11, ele nos diz: eu, Paulo, quero que vocês se tornem meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aí, eu queria pensar com vocês, se nós realmente precisamos e estamos dispostos a imitar Paulo, nesse mundo onde todo mundo quer ser muito importante, todo mundo quer ser lembrado, todo mundo quer ouvir uma palavra que lhe agrade, todo mundo quer ter voz, porque a internet e as redes sociais deram voz a todo mundo. Todo mundo agora virou influencer, youtuber. Todo mundo pode entrar em algum lugar agora e assistir um comentarista, seja ele político, esportivo, alguém que não é famoso, mas alguém que teve através da internet uma voz. Nós estamos vivendo nesse tempo, aonde todo mundo ensina a fazer comida pelo YouTube. Você não já entrou lá para ver uma receitazinha? Já ou não já? Já, ué. Todo mundo tem opiniões. Você vai comprar uma coisa, você procura o que você vai comprar no YouTube e alguém mostra e fala a sua opinião. Olha, eu achei isso, eu achei aquilo, eu achei aquilo. Quem é essa pessoa para dar opinião? Não sei, mas nós estamos vendo. É assim que funciona o mundo de hoje. Mas o Paulo, o apóstolo Paulo, está dizendo: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. E o Paulo está nos dizendo nas entrelinhas que para se tornar imitador dele e de Cristo, nós precisamos entender que para ser imitador dele e de Cristo, nós não viveremos uma vida perfeita. Nós passaremos por dificuldade, nós passaremos por sofrimento, nós passaremos por tribulações, nós passaremos por momentos de tensões, nós passaremos às vezes por prisões que outras pessoas vão nos colocar, nós passaremos até por situações onde a gente não queria estar, mas alguém nos colocou, mas ainda assim nós podemos entender que a graça de Jesus nos basta e por isso nós estamos de pé. Quando nós entendemos que a graça de Jesus nos basta, quando nós entendemos que é o poder dele que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, nós podemos enfrentar todas as coisas, porque nós cremos que ele nos fortalece. Não é pela minha própria força, pela força de alguém, pela força dos braços, mas pela força do Senhor e pela bondade do Senhor. E por isso que ele diz: olha, tornem-se meus imitadores. Paulo está dizendo para nós que ele, na sua vida passada, pode não ter sido um exemplo, mas a partir de quando ele teve um encontro com Jesus, a sua vida mudou. Paulo foi transformado pelo Senhor. Os frutos da conversão de Paulo são vivos, são reais. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto do apóstolo que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Aquilo que nós consideramos palavra de Deus veio do apóstolo Paulo, da sua vida, da sua experiência, mas por causa do Espírito Santo, e nós podemos ter certeza que esse homem não era aquele Saulo que antes estava indo a caminho de Damasco. Sabe por quê, querido? Que toda vez que nós entramos em contato com Jesus, toda vez que nós temos um encontro com a pessoa de Jesus, nós somos completamente o quê? Transformados. Jesus, quando está com Zaqueu, Zaqueu é transformado. O cego é transformado. A viúva de Naim está chorando, Jesus diz para ela: não chore. Ali é o ápice da tristeza humana. A mulher que já era viúva, perde seu único filho. E Jesus vira para ela e fala: não chore. De repente o menino levanta e começa a conversar. Pensa, que correria, que confusão.
Mas depois que as coisas se acalmam, o que acontece? Vem a completa bonança. Jesus faz com que Pedro ande o quê? Sobre as águas. Jesus é aquele que multiplica os pães e os peixes. Jesus é aquele que fala para deixar vir até ele as crianças, porque delas são o quê? O reino dos céus. Jesus é aquele que vira para aquela mulher do poço e diz assim: olha, eu te conheço, eu sei do seu passado, mas eu sou o Messias, e se você beber da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede, porque a Bíblia diz que Jesus é a água da vida. A Bíblia diz que Jesus é o pão que nos alimenta e Ele é o pão da vida. Se no Antigo Testamento nós tínhamos o maná, a providência de Deus que caía todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, e precisava se renovar, e Deus ainda disse para não guardar o maná, porque se guardar o maná ia dar o quê? Bicho ia estragar. Jesus está dizendo: olha, agora não precisa mais de maná, porque eu sou o quê? O próprio pão da vida, aquele que comer está resolvido. Se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. O vazio existencial que existe dentro de você, a angústia, essa coisa que você não sabe explicar, o tempo todo fica remoendo na sua cabeça, isso só se completa com a pessoa de Jesus. Nós precisamos entender que Paulo nos chamou e disse: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Nesse primeiro versículo também tem algo que nos chama a atenção. Se nós podemos imitar a Paulo, nós podemos principalmente imitar quem? A Cristo. Só que a imitação de Cristo também não me faz viver no Evangelho cheio de bonanças materiais. A imitação de Cristo não me faz viver em prosperidade financeira. A imitação de Cristo me dá muitas, às vezes, coisas que eu não sei lidar. Porque seguir a Cristo tem um preço, mas não seguir tem um preço ainda maior. Aquilo que o mundo diz que a gente não sabe o que está fazendo, que a gente está ficando maluco, que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, nós precisamos entender que seguir a Cristo tem um preço, mas viver lá fora tem um preço ainda o quê? Muito maior. Aquele que serve a Cristo serve as pessoas. Aquele que serve a Cristo ama a Deus sobre todas as coisas, sobre todo entendimento. Aquele que serve a Cristo em oração. Aquele que segue e imita Jesus Cristo, ele imita sabendo a palavra de Deus, porque a Bíblia nos diz que Jesus, quando era criança, ainda estava no templo, ele estava falando o quê? Ele estava lá lendo a palavra, ele estava ensinando os doutores da lei sobre a palavra. Aqueles que querem imitar a Cristo precisam ter o entendimento que nós teremos jardins das aflições da nossa vida, nós estaremos em momentos de dificuldade, nós teremos choro, nós teremos angústia, muitas das vezes até nós poderemos falar assim: Pai, retire isso de mim, passa para outro, eu não estou aguentando. Mas aquele que segue a Cristo pode ter a certeza que do mesmo jeito que Jesus um dia ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele na eternidade, para a honra e para a glória de Jesus. Jesus sofreu, e é no seu sofrimento que é o ponto mais ápice, ou o ponto mais alto, o ponto mais importante daquilo que nós seguimos. O apóstolo disse que se não fosse o que? A ressurreição, nós não precisaríamos seguir mais nada. Mas é por causa do sofrimento, é por causa da baixeza de Cristo, é porque Ele tira toda a sua capa de poder e glória e vive em humanidade, que nós podemos entender que depois Ele ressuscita em honra e glória e está sentado no alto dos céus. Meus queridos irmãos, a vida não é fácil, a vida tem dificuldade, a vida tem tristezas. Às vezes você veio para cá preocupado, cansado, angustiado, não queria vir. Às vezes você que está pela internet ligou aí e não sabe nem porquê. Mas a Bíblia nos garante que Deus é um Deus que estará conosco até o fim das nossas vidas. Vocês não estão órfãos. A sua dor não foi deixada de lado, mas eu estarei com vocês. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo.
Aquele que imita a Cristo sabe que enfrentará dificuldade, mas sabe também que o futuro que nos aguarda é glorioso. Aquele que imita a Cristo imita em suas ações. O apóstolo não fica só sofrendo, não. Ele faz igual o salmo que nós lemos hoje de manhã. Ele anda chorando o quê? E plantando, porque um dia ele vai colher a semente. Meus queridos irmãos, o trabalho do apóstolo Paulo não foi em vão. A igreja, as igrejas que ele plantou, as igrejas que ele orientou, isso tudo chegou a nós nos dias de hoje. Aquilo que muitas das vezes para ele, na cabeça dele, podia pensar assim: nossa, isso está muito difícil, o pessoal não me obedece, as coisas estão complicadas, a coisa está uma confusão lá. Não, ele não leva para esse lado. Ele sabe que isso deu frutos na eternidade. Ele ainda discipula outros. Ele vira para Timóteo e fala: Timóteo, meu filho, fica firme. Não deixe que as pessoas olhem para a juventude, para a sua juventude, e te desprezem. Pelo contrário, fiquem firmes no amor, na palavra do Senhor, porque Deus vai guiar você, Timóteo. O apóstolo não simplesmente orienta, o apóstolo não simplesmente prega, mas o apóstolo vive a sua vida como Cristo queria que nós vivêssemos. O apóstolo nos diz que é possível viver em santidade, mas o apóstolo nos garante que nós temos uma missão, nós temos um projeto. O apóstolo nos diz que evangelizar é preciso. O apóstolo nos diz que cuidar dos outros é preciso. E quantas vezes ele disse que, meus irmãos, não considero a minha vida de valor, mas eu prefiro olhar a vida do quê? Do outro. Nós lemos isso hoje de manhã aqui no capítulo 10, o apóstolo dizendo: ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o quê? Dos outros. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que nós estamos realmente imitando o apóstolo Paulo, ou nós estamos vivendo uma vida completamente para o eu, para mim? Eu vou chegar na minha casinha, vou tomar o meu banho, vou comer, amanhã eu vou trabalhar para eu ganhar o meu próprio dinheiro, vou viver para mim. Tudo sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, e eu esqueci que existem pessoas ao nosso redor que precisam desse Jesus. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Que nessa noite nós possamos ter a mente do apóstolo Paulo, uma mente cativa pela palavra de Deus, as ações do apóstolo Paulo, ações que engrandecem, são para a glória de Deus, ações de testemunho, ações de pregação, ações de confirmação de que o Evangelho transformou. É o que eu disse de manhã: nós não podemos ser crentes relapsos, nós não podemos ser crentes que as pessoas não sabem que nós somos crentes. Essa não é uma opção que existe para nós. O que nós precisamos fazer dia após dia é pregar o Evangelho, viver uma vida que Jesus queria que nós vivêssemos. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Aquele que imita a Cristo, imita as suas ações, imita seus pensamentos, imita o seu amor para com os outros. E confesso que, às vezes eu olho para mim e penso: se eu tivesse que dizer isso para os outros, será que as pessoas levariam crédito? Meu querido irmão, será que você pode dizer para os outros assim: olha, me imite, se eu não sei, imita eu primeiro, porque eu sou imitador de Cristo. Porque cristão significa que nós somos pequenos do quê? Cristos. Toda vez que eu uso essa expressão, eu imagino todo mundo andando de roupa branca com aquela faixa vermelha por aí. Que Jesus usa nos filmes, já viu? Aquela coisa. Todo mundo, um monte de cristãozinho por aí, andando para cima e para baixo, um monte de bonequinho. Será que nós podemos dizer para os outros que nós somos crentes e nós vamos ser levados a sério? A igreja precisa se levantar em testemunho, em amor, em pensamento, em fé, para alcançar os outros, para nós podermos dizer com toda a força e todo entendimento: seja os meus imitadores como eu sou de Cristo. Essa é a palavra do apóstolo para nós. Mas o apóstolo também diz no versículo 23, que ele recebeu do Senhor e também nos entregou. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso o quê? Em memória de mim. E ele está citando as palavras de Jesus. E aqui está um ponto muito importante, que eu acredito na teologia de Jesus. Quando nós olhamos para Jesus,
Quando nós vemos Jesus, quando nós imaginamos as suas ações, nós precisamos entender o que está escrito nesse texto. Ele, na noite que foi traído, ele fez o quê? Ele ficou sozinho? Ele foi remoer? Ele reclamou? Ou vocês acham que ele não sabia o que ia acontecer? Ele decidiu se retirar? Não, na noite que ele foi traído, ele pegou o pão, partiu, deu graças, aleluia, louvado seja Deus, nós estamos todos juntos. Partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Aquele que quer imitar a Cristo precisa entender que mesmo nos momentos de maiores aflições, nós não somos chamados a viver escondidos no alto de um monte, mas nós somos chamados a partir o pão, dar graças a Deus, porque no momento do deserto, Deus cuida de nós, e nós somos chamados a viver em comunhão. Isso é maravilhoso, meu irmão, e nós precisamos inculcar essa palavra na nossa cabeça. Queria que você saísse daqui inculcado com isso. O Deus que se sacrifica, ele se sacrifica em comunhão. No dia que Jesus foi traído, e ele sabia disso, ele decidiu estar em comunhão. No dia que ele foi traído, ele partiu o pão, deu graças, louvado seja Deus. E agora ele fez o quê? Ele entregou para as pessoas que estavam ao seu redor, seus discípulos mais próximos. Quem quer viver longe da igreja, já não é mais igreja, já é outra coisa, porque não tem como viver longe do corpo do Senhor. O culto online é uma bênção, mas nós precisamos nos integrar na igreja. Nós precisamos tomar posição e entrar de fato no mundo online, e entrar de fato não só no online para aqueles que não podem, mas entrar na vida da igreja. A igreja não é minha, a igreja não é da diretoria, a igreja não é dos diáconos, a igreja não é dos departamentos, a igreja não é nem de Parque Lafayette, a igreja é do nosso Senhor Jesus Cristo. E não tem nada melhor do que entrar e participar desta igreja, porque mesmo no momento de sacrifício, Deus nos chama à comunhão. É melhor estar em comunhão do que viver em solidão. A solidão destrói as nossas vidas, porque a Bíblia nos diz que na multidão de conselheiros há o quê? A sabedoria. Meus queridos irmãos, tem hora que nós precisamos ouvir uns aos outros. A gente está igual, me desculpa, o cavalo quando anda com viseira aqui, e ele só enxerga para frente, ele não tem uma visão panorâmica da coisa. A gente não consegue observar os perigos que estão às vezes ao nosso redor, e os perigos estão sempre ao nosso redor. Pedro vai dizer que o diabo está como leão ao nosso quê? Derredor, procurando a quem possa tragar. O diabo está andando, ele está andando, está doido para ver quem está dando mole. Aquele que der mole, aquele que julga que não cai, aquele que está... Ele vai lá, bocão e estraçalha. E aí o dano disso é muito perigoso. A Bíblia nos diz que um abismo chama outro abismo. O cara fala assim: olha, eu vou começar... O cara não fala, né? A pessoa só vai se entregando. Aí começa a viver uma vida promíscua. Um dia ele está fazendo uma coisa, outro dia ele está fazendo outra, outro dia ele está fazendo outra, e a coisa só vai cavando, só vai cavando, só vai cavando, só vai cavando. Daqui a pouco ele não sabe como mais sair, ele não consegue sozinho mais, ele precisa de ajuda, ele está vivendo uma loucura, que ele foi colocado por ele mesmo, mas ele não consegue sair. Quanto mais ele se movimenta, mais a areia movediça do pecado lhe engole. Ele vai consertar uma coisa aqui, estraga outra ali. Você já viu isso? Ele vai mexer aqui, atrapalha aqui. A única pessoa que pode nos salvar desse embaraço do pecado, dessa areia movediça, que vai nos sufocando,
é uma pessoa que é chamada como bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele entra na areia movediça no nosso lugar, nos liberta, nos tira de lá como ovelha, nos coloca lá em cima são e salvo e morre em nosso lugar. Só que em vez de morrer e acabar, não. De repente ele sai de lá. Ele sai de lá e vai governar para todos sempre. Louvado seja Deus. Meu querido irmão, minha irmã, o Deus que se sacrifica, o Deus que está no momento da traição, é um Deus que está em comunhão. Eu queria fazer um convite para você que está na internet, você que está na internet acompanhando o culto, eu não sei quem está, que a gente nunca sabe muito bem, você que está longe da igreja e pode estar aqui, volte para a sua igreja. Volte para a sua igreja, nós precisamos de você. Você que está aqui no templo e não está, firma seu pé com Jesus, porque nós precisamos de você aqui. Nós precisamos, pastor, mas eu estou na fila da aposentadoria. Uai, não sabia que tinha INSS de Jesus, não. Tem? Tem não. Enquanto tiver fôlego, louve ao Senhor. Volte para a sua igreja. Tome uma decisão com Jesus, se batize, você que não se batizou, está na hora. Eis que vem em breve, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós não sabemos o dia de amanhã. É hora de se posicionar, a igreja de Jesus precisa se posicionar, porque nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Não dá, meus irmãos, para viver sempre reativo, nós reagimos às coisas. A igreja, o tempo está vindo, nós vamos reagir. A coisa está caminhando para cima, nós vamos reagir. Não, nós somos chamados a agir. Nós temos um propósito, nós temos uma missão. Jesus conta com você, Deus quer você no trabalho dele, na obra missionária dele. Por quê? Porque nós estamos aqui. É o que eu disse, a evangelização só vai ser feita aqui na terra, gente. Quando chegar no céu não tem evangelização mais. Tem, Ariana? Não tem, vai ter campanha missionária lá no céu? Não tem. Por quê? Quem está, está. Quem não está, ficou no andar de baixo. Nós precisamos tomar uma posição. Entre na vida da sua igreja, se batize, saia da zona de conforto, acorde, tome uma chacoalhada. Jesus está chamando a sua igreja. Apocalipse no capítulo 3, versículo 14 diz, versículo 20 diz que eis que estou à porta e o quê? E bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, faz o quê? Ele entra, ele ceia conosco e a gente tem um momento de quê? De comunhão. Comunhão é comer com. A Bíblia fala demais de comida, você já percebeu disso? Maravilha. Os crentes comem com força, aleluia. É ou não é? A gente vai fazer alguma coisa, o pessoal pensa, vai ter comida? É reunião, vai ter comida? Não, é reunião, gente. Não, mas não tem nenhum... Nós precisamos estar em comunhão uns com os outros. Nós precisamos nos posicionar. Porque se nós não nos posicionarmos, nós não estaremos vivendo aquilo que Deus pediu para a gente viver. O texto continua ainda dizendo, a partir do versículo 26, porque sempre que comerem deste pão e beberem o quê? Deste cálice, vocês anunciam. Vamos repetir? Vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Meus queridos irmãos, é hora de abrir os nossos olhos, abrir as nossas cabeças, encucar a ideia de que nós somos chamados a anunciar. Não tem espaço na igreja para não evangelizar os outros. Essa é a função principal da igreja. A igreja, ela não existe para brigar com os outros. A igreja não existe para proibir ninguém de nada. A igreja não existe para ser um encontro, um clube social. A igreja não existe para a gente ser um lugar terapêutico. A igreja não existe para ser ONG, para fazer boas ações. A igreja não existe
para discutir temas da atualidade. A igreja não existe para encher eventos e programas alegres, com capas de coisas que acontecem lá fora, a gente bota uma capa para fazer aqui dentro. A igreja, ela existe para anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. É para isso que a igreja existe. E todas elas fazem parte do pacote da igreja, para que isso seja um apontamento, uma direção, um testemunho da morte do Senhor. Quando nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós entregamos para anunciar que Deus morreu por nós, que Deus nos abençoou, que Deus nos deu mais do que nós merecíamos, e nós estamos anunciando a morte do Senhor. Quando nós entregamos a ação social para alguém, uma cesta básica, quando a igreja paga o remédio para alguém, quando a igreja presta um serviço, a igreja não está querendo competir com a sala de estética, a igreja não está querendo oferecer um trabalho médico, a igreja está querendo anunciar a morte do Senhor até que Ele venha através do serviço. É através da memória que nós nos lembramos que temos que anunciar. Sabe qual um dos maiores problemas? Sabe qual dos maiores problemas do mundo hoje em dia? A falta de registro e de memória. Que isso, pastor, é verdade. As coisas vêm e vão muito rápido. As pessoas se esquecem. Nós vivemos grandes catástrofes no mundo. O nazismo foi uma delas. E nós temos que lembrar de vez em quando o que aconteceu, para que a gente não repita, para que a gente não endeuse ninguém, para que a gente entenda que não tem ideologia humana que é capaz de salvar o homem. Pelo contrário, nós precisamos fazer um trabalho sempre de memória. Sabe por que a Bíblia é uma coletânea de histórias registradas? Para que você lembre, para que você tenha memória. Está registrado para que você relembre. Tem coisa que você lê a Bíblia de vez em quando, você fala assim, nossa, mas eu tinha esquecido dessa história. Não tinha? Porque o nosso povo lá atrás passou por isso. Nós cantamos aqui hoje sobre o Mar Vermelho, sobre o Jordão, sobre a tumba, sobre a pedra. Por que nós cantamos tudo isso? Porque nós estamos o quê? Sempre rememorando as coisas. Nós estamos relembrando, porque o trabalho que nós temos como igreja é lembrar e anunciar a morte do Senhor aonde? Até que Ele venha. É até 2022, nós vamos parar? Não. É até 2023? Não. É até quando Cristo voltar. Cristo está livre, disponível para as pessoas. O Espírito já foi derramado. A sua igreja precisa pregar o Evangelho. Meus irmãos, é hora de relembrar os grandes feitos do Senhor na nossa vida. A noite que o Senhor foi traído, Ele partiu o pão e deu graças. Deus já fez muito milagre na sua vida, meu irmão. Você precisa agradecer ao Senhor. Deus já transformou a sua história. Você está aqui, acorda para a vida. Olha onde você estava antes de se converter. Você acha que Deus mudou a sua história, mudou a sua cabeça, mudou a sua família, para você vir aqui, para você ficar assistindo eu falar? Foi não. Foi porque Deus nos ama. Deus quer o nosso bem. E Deus tem algo mais profundo para conosco. Meus irmãos, para terminar, eu quero ler o versículo 28. Diz assim: examine-se cada um a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Comer do pão e beber do cálice é memória. Comer do pão e beber do cálice é trazer à memória que o Senhor morreu na cruz por nós. Comer do pão e beber do cálice é lembrar que nós sofremos, nós vivemos uma vida com muitas dificuldades, mas comer do pão e beber do cálice é lembrar que nós já sabemos o final da história. Comer do pão e beber do cálice é dizer para os outros aquilo que o apóstolo nos disse: olha, nós podemos imitar a Cristo.
Porque Cristo sofreu, Cristo foi homem, Cristo teve dificuldade, Cristo teve sono, choro, fome, Cristo se irritou, chegou no templo e fez o quê? Derrubou tudo. Por quê? Porque Cristo era humano. O Jesus de Nazaré, ele era humano. Ele foi uma criança perdida. Você já se perdeu quando criança? Já ou não já? Perdeu dos seus pais, sim? Eu lembro que uma vez na igreja, no salão social da igreja presbiteriana de Mamirim, onde eu fazia parte, estava tendo festa, me perdi do meu pai, corri para lá, corri para cá, peguei na mão do irmão. O irmão olhou para mim, eu olhei para ele, eu falei, não é a mamãe não é o papai, não era meu pai. Ele olhou para mim e falou assim, o seu pai está ali, e era todo mundo muito amigo, e foi lá e me entregou o pai. Jesus também se perdeu no templo, como eu me perdi lá na igreja de Mamirim. Jesus chorava, Jesus se entristecia, mas na noite que ele sabia que seria a noite da traição, na noite que ele sabia que ele estava caminhando para a sua morte, ele tomou o pão, deu graças, partiu e disse, esse é meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. É hora de relembrar os feitos do Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Nós podemos andar pelo vale da sombra da morte, confiando que o Senhor estará o quê? Conosco. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu olho para os olhos e o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor é a minha fortaleza, meu refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Isso é memória. Memória que Deus nos ama, memória que Ele precisa de nós, que Ele morreu no nosso lugar. Ele se entregou, deu pão para lembrar do seu corpo, o cálice para lembrar do seu sangue derramado em nosso favor. É hora de se posicionar, se levantar como igreja, ouvir aquilo que o Senhor tem para nós e marcharmos para um futuro que o Senhor já estará lá. Pastor, por que o Senhor está dizendo isso? Porque a igreja precisa cumprir aquilo que Deus nos prometeu. Deus disse que estaria conosco para todo sempre, mas Deus disse que é para nós irmos e fizermos o quê? Pregar o Evangelho. A gente prega porque quem se lembra daquilo que Deus fez não pode deixar para si mesmo, precisa contar para o outro. Você precisa se levantar em pregação, e eu queria orar com você hoje. Você pode abaixar sua cabeça? Você que está na internet, eu queria saber se você entendeu essa palavra, leu esse texto aqui comigo, e Deus te incomodou para você ser um pregador do Evangelho nesse ano de 2022. Eu queria que você ficasse de pé, se Deus tem falado com você nesses últimos dias, você vai colocar a sua vida à disposição de anunciar o Evangelho para as pessoas. Pastor, para que eu preciso ficar de pé? Para fazer um compromisso público com você mesmo. Se você está aqui no templo, fique de pé. Você que quer usar a sua vida nesse ano para pregar, para a sua vida para anunciar, a sua vida para se entregar na igreja, fique de pé que nós vamos orar no nome de Jesus. Você que está no chat, também fique de pé, mande seu oi aí, o seu eu, nós vamos saber. Tem mais alguém que quer ficar de pé, fazer esse compromisso com o Senhor? Faça isso nesse momento e nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus para que Deus nos abençoe. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos te pedir, pela vida dos nossos irmãos que estão em pé aqui, por aqueles que estão pela internet, que o Senhor nos levante na pregação do teu Evangelho. Esses irmãos que estão aqui no templo de pé, que o Senhor os abençoe, os guarde, que o Senhor dê estratégias, que o Senhor dê palavra e que a tua igreja avance para a honra e para a glória do Senhor. Mas aqueles que ainda não se sentiram, Senhor, impactados pelo Senhor, e que esses ainda que não entenderam que precisa pregar o Evangelho,
que o Senhor desperte no coração deles uma vontade de servir cada dia mais e mais. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Tua misericórdia, nós precisamos do Teu favor nas nossas vidas. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém.